Olá, minha gente, tudo bom? Vamos seguindo aqui com Jaque Lerner, essa artista incrível. Eu sou Eleni Gomes e você está aqui na nossa aula, no nosso curso. Jaque Lerner e os conceitos, não é? E os objetos todos de consumo que ela traz para a sua obra. Lembrando que esta é uma série de cursos, né, que nós estamos aqui promovendo pela nossa loja, para o nosso Centro Cultural Virtual, trazendo essas mulheres brasileiras em diversos momentos da história da arte, mas que não estão sendo retratadas, mas sim são autoras de suas ideias, de suas propostas. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Estávamos falando na aula anterior, em algum momento, não sei a ordem aí que você começou, mas estávamos falando de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi um dos grandes influenciadores na produção de Jacques Lerner. E aí a gente tem uma das suas obras, né, das suas composições, dentro do ready-made que a gente falou, ou seja, dentro dos objetos prontos, que é o mictório, né, que ele manda então esse mictório para uma exposição de arte. E aí, claro que o mictório dentro do banheiro tem a sua função, obviamente. Mas quando ele vai para dentro de um museu, ele tem uma outra conotação, uma outra interpretação. Ninguém vai lá utilizar o mictório dentro do museu, mesmo porque não tem como, não é? Não tem encanamento, não tem nada. Então, ele perde a sua função e traz uma outra relação com aquele espaço que está ali para quê? Para expor obras de arte, para promover mediações, para promover diálogos e discussões em relação àquele objeto. E aí, quando a gente tem esse mictório exposto, é claro que tem um choque muito grande, tem um impacto muito grande, imaginem vocês. Estamos falando aqui de 1917, né? Embora seja a Europa, esteja muito mais à frente do que nós aqui, mas imaginem para você, para as pessoas, né, acostumadas com a pintura clássica, com a escultura clássica, né, com a imagem, com o figurativo, de repente você tem um objeto do banheiro dentro de uma, né, o banheiro também é um lugar de dejetos, daquilo que você manda embora, que não serve mais, né, que o seu corpo expele. E então, como é, né? Como é essa relação? Esse cara é louco, o artista é o quê? É louco, né? Assim, mas esse louco é o diferente, né? Vamos entender louco sinônimo diferente, alguém que ousa, alguém que provoca, alguém que sai dos padrões, alguém que choca, né? Que te dá um chacoalhão. E aí a gente entende também que a função social da arte também vem dentro dessa ideia, né? De chocar, de chacoalhar, de mexer, de trazer outras interpretações, de você não sair igual do jeito que você entrou, de você sair refletindo. Então, o Marcel Duchamp, nesse momento, né, é um choque mesmo, é para chocar, é para chacoalhar essa burguesia, essa arte imposta, né, essas separações de quem tem muito poder aquisitivo tem acesso à arte, da arte para poucos, para a classe burguesa. Então, tem toda uma questão social, histórica, também embutida no objeto de arte, né? Também embutida nas relações desses artistas. Né? Então vamos imaginar, né, um artista que passa por guerras, artistas que passam por exílios, que estão vendo ali os seus amigos exilados, os livros queimados, as obras destruídas, né? Como que fica, né? Como que é a produção de um artista depois de ter passagens em situações como essas, né? E perdas como essas, né? E sangrar dessa maneira diante do país, diante da cidade e do povo. Então, é uma série de questões biográficas que, claro, né, vão interceder, vão surgir diante da sua produção artística, não tem como ser diferente. Agora, olhando para esse objeto e transformando em um objeto de arte, pensando em possíveis interpretações que o objeto pode nos fazer refletir, já que estamos falando de arte conceitual, o mictório, como eu falei, né, o banheiro, né, ele faz o quê? Né? Ele manda embora tudo aquilo que o nosso corpo já expeliu, já filtrou e já expeliu. Mas o mictório é nesse, né, olhando para ele, é um objeto que serve ao homem. Né? E vamos pensar no homem numa sociedade patriarcal, que é o homem que domina. Até hoje, né? A gente está no século XXI, mas a gente tem várias situações e várias referências, né, de mulheres que trabalham na mesma função ali que os homens, fazem ali o mesmo trabalho, o mesmo serviço, o mesmo papel, só que elas ganham menos por ser mulheres, né?
Ou mulheres que têm que mudar o jeito de se vestir para serem respeitadas dentro desses universos masculinos, por exemplo, né? Ou de homens que subjugam porque são mulheres dentro desses universos. Estou falando da área profissional, né? Mas a gente sabe que em todas as outras instâncias aí de relacionamentos a gente ainda tem essa questão pertinente. Infelizmente, não gosto dessa palavra, mas infelizmente ainda é assim. Então, ele fica em pé, né? Tem o falo, né? Tem toda uma questão de patriarcado, de masculinidade, né? Ao mesmo tempo que você não quer mais, o que você manda embora, o que você dejeta, o que você vai se desfazer, né? Então, o que você não quer mais? O que seu corpo está expelindo? O que você não quer mais? O que você quer expelir, não fisicamente, mais do corpo, né? Uma coisa mais fisiológica, mas o que você não quer? Situações, opiniões, mágoas, dissabores, mudar de vida. O que você não quer mais, que você quer mandar embora? Que você quer apertar ali, você quer puxar ali, você quer que vá para o esgoto, que vá para ser completamente exterminado, né? Então, a gente tem várias reflexões a partir de um objeto, que é o que a gente falaria de leitura do mundo. Só que, minha gente, para chegar nessa leitura do mundo, a gente precisa ter essas relações, essas referências. Eu preciso ler bastante, preciso conversar bastante, eu preciso ser atento, preciso observar o que está acontecendo ao meu redor. Porque se não, gente, se não for assim, ou até estar aberta para uma mediação. Às vezes as pessoas chegavam no museu, já fiz mediação de várias obras, de algumas obras do Marcel Duchamp, e as pessoas chegavam, né, com esse pensamento: puxa, mas isso é arte, gente, isso é arte, isso tem lá em casa. Mas aí você começa a propor essa mediação, como eu estou fazendo aqui com vocês, e as pessoas começam a falar: nossa, não tinha pensado nisso, gente, não é? Meu Deus, eu fui longe agora tá vindo várias ideias. Nossa, assim como eu falei para vocês na narração de história, se eu não mostro a figura, se eu não mostro o objeto pronto, descrito, a pessoa fica: nossa, será? Não, mas para mim apareceu desse jeito. Eu já imaginei um outro tipo. Eu também. O meu era completamente diferente. Por quê? Porque você está provocando, você está deixando que a pessoa traga o seu conhecimento para ler essa imagem, para imaginar a partir daquilo que ela sabe. E todo mundo sabe, minha gente. Não importa, eu estou dizendo, é importante ler bastante? É importante ler bastante. Mas é importante viajar? É importante viajar. É importante você ir ao museu, cinema, teatro? É importante, é óbvio, né? Sua questão cultural, seu repertório, mas também aquilo que você viveu, as pessoas que você conversou na sua rua, o seu professor falou, que o seu amigo descobriu, sabe? Uma experiência que você teve. Tudo é repertório. Tudo é vocabulário, tudo é alfabetização estética, tudo você vai trazendo para neste momento você abrir essa mala invisível e tirar realmente aquilo que você já conhece. Então, esse repertório, às vezes as pessoas esquecem que elas têm, ou elas ficam subjugadas àquela velha ideia assim: ah, mas eu não estudei, ah, mas esse lugar não é para mim, ah, eu não sei de arte, isso é para poucos, ah, sabe? E você acha que tem que ser o quê? Massificado. E o massificado, que é um grande questionamento, né, da pop art principalmente, vamos ver mais para frente, mas são os meios de consumo, que é o que a Jack Lerner está criticando também, que é aquilo que todo mundo consome. Quem vai falar muito a respeito é o Andy Warhol, né? Em 15 Minutos de Fama, no Pop Art, né? Que é todo mundo consome, 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 mas depois ninguém nem lembra, gente, sabe? Esses efeitos, tá? Aí consumiu, 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 mas você lembra o que você consumiu? Ou você só consumiu e não degustou, né? Não parou ali para entender, para compreender o que você estava consumindo. Então, às vezes é só venda, né? Então, essa grande discussão que este movimento traz. Aí está uma imagem, né, do criador e sua obra, que é o Marcel Duchamp, já em uma outra fase da vida dele, com a roda, o banquinho e o garfo. A gente pesquisou durante essa exposição que eu trabalhei aqui no Brasil, Parrard, ali na Oca, no Parque do Ibirapuera, e a gente tinha vários estudos em relação à obra, e também tem uma média de 8 dessas composições espalhadas aí em diversos museus do mundo.
E é aquela ideia, né? Todo mundo pode fazer diversas releituras, mas por que você faz, né? Qual é a ideia? Qual é o seu conceito? É movimento? É estabilidade ou é instabilidade do girar? A gente pode trazer várias possibilidades aí de discussão em relação a essa obra, né? A roda e o banquinho de bicicleta. Roda de bicicleta e o banquinho. Ele também leva, né, uma obra extremamente clássica aí, né, do, do Leonardo da Vinci, né, traz aí a Mona Lisa e coloca bigodes na Mona Lisa. É para chocar mesmo, né, gente? É para trazer essa ideia, né? E o Nelson Lerner depois, gente, porque a Mona Lisa já é domínio público, né? Então você pode fazer várias leituras, né? Você pode fazer várias composições, várias críticas, enfim, né? Pode trabalhar de diversas maneiras aí com essa obra. O Nelson Lerner tem uma produção bastante extensa com a Mona Lisa de várias maneiras, de vários jeitos. Vale a pena você pesquisar também. Mas aqui o Marcel Duchamp coloca bigodes na Mona Lisa. Então, como que a gente olha, né, para uma obra tão clássica, tão procurada, né, do Leonardo da Vinci, tão enigmática, né, o sorriso enigmático da Mona Lisa. Também tem várias referências, né, a gente também poderia falar horas desta obra, mas a questão aqui é essa interferência, né, é esse choque, né, é para provocar mesmo, né, arte como provocação, né? E aí, né? É um homem? Quem está aí por trás, né? E se ela fosse um homem, né? Quem é essa pessoa, né? É, ao mesmo tempo, uns bigodes meio Salvador Dalí, né? Que também usava dessa maneira, né? Então traz várias reflexões, mas principalmente a ideia central aqui, né? De todas as pesquisas e de leituras possíveis é justamente de você trazer essa obra tão clássica, mexer nela, né, e trazer esse questionamento, né? Não como uma imposição ou como uma afronta também, mas trazendo esse questionamento, né? E tinha que ser, né, gente? A ideia é muito clara, tinha que ser algo muito renomado, algo muito procurado, para que as pessoas olhassem, né, para esse movimento artístico do dadaísmo. O próprio Marcel Duchamp, com toda essa questão, né, dos objetos prontos e tudo mais, ele vai influenciar demais também as bienais, né? Então, o que são as bienais? Essa aqui é de São Paulo, esse prédio, essa construção incrível, né, do Oscar Niemeyer, o grande arquiteto Niemeyer, grande arquiteto que a gente tem aqui, né, no nosso país, e viveu também longos anos, né, cento e pouco, e com grandes referências, também daria uma outra história se a gente for falar da arquitetura, né, dos projetos arquitetônicos do Oscar Niemeyer. Mas o próprio prédio aqui da Bienal, essa imagem traz, né, essa ideia de obra de arte também, trabalhar muito com organicidade, né, muito com os espaços, em toda a obra dele, a minha própria projeção de Brasília também, né, lida muito com a questão dos espaços, né, de olhar em todos os lugares ao mesmo tempo, de ter o todo do espaço. E aí o prédio famosíssimo pelo prédio da Bienal de Artes, que a gente tem na década de 50, então, né, trazendo também essa história dos imigrantes italianos, principalmente pela mão do Titilo Matarazzo, assim como era conhecido. E as bienais têm esse caráter, né? A principal é de Veneza, depois a gente tem aqui a de São Paulo e temos outras bienais de artes espalhadas pelo mundo. Mas essa ideia mesmo de contemporaneidade de arte conceitual é o que traz a Bienal, para conhecer os artistas, novos artistas, né? O que as pessoas estão fazendo em relação à arte, né? O que eles estão trazendo em relação à arte. Então as bienais têm muito essa fonte no Marcel Duchamp. E aí a gente tem as obras da Jacques Lerner, né? As internéticas, por exemplo, que são as recentes. Ela diz: odeio computador, diz a artista Jacques Lerner, numa entrevista que ela cedeu. E aí a frase é muito engraçada, né? Porque foi dado o motivo da conversa, como assim, internéticas e eu odeio computador, né? E aí ela inaugura essa exposição, essa obra que se chama Obra Internética, no área,
que é uma plataforma de exposições virtuais, a Área. E agora ela completa já 30, né? 30 encarnações, ela diz. É muito engraçado, por isso que a entrevista toda ela é muito engraçada também nesse sentido, né? Ela conta que as imagens fazem parte de uma coleção, olhem só, de 5.850 fotografias de legendas, não é? Tiradas desde que ela entrou no Instagram. Então, ela entrou no Instagram 7 anos atrás. E aí aquelas legendas com números são mais de 1.000. Olha só, olha o trabalho de pesquisa e de registro, né? Mas há muitas outras pastas no seu computador com legendas, por exemplo, com palavras sim, não, sim, não, sim, não, com xingamentos, paradoxos, com duplicadas, termos religiosos. E assim ela foi coletando, foi fazendo essa coleção aí do Internéticas. E durante a entrevista, para a gente chegar mais próximo da artista, conhecer um pouco mais dessa intenção, né? Ela fala sobre o que a levou a capturar essas legendas. E aí a Jaque diz que, como tantos outros seus trabalhos, o material foi se impondo. Também tem essa, né? Às vezes você pesquisa, mas às vezes o material chega, né? E uma vez que isso acontece, não tem o que fazer. Praticamente viciei em fotografar, ela diz. E as frases cabem no dia a dia, né? Fotografo nomes de amigos e vai mandando para eles, né? E aí ela costuma dizer que o material me escolhe. Eu também falo às vezes que a história me escolhe, que a obra me escolhe, que o livro me escolhe, né? E já falei tantas vezes, ela falou, mas é verdade, né? Então ela vai ali dizendo que mesmo com as embalagens de cigarro, né? Ela também foi meio que chegando assim, meio que invadindo, né? Ela falou que foram 3 anos para fumar todos os maços. Disso, então ela interage totalmente com a obra também, né? Principalmente nesse trabalho que a gente anunciou antes, que é o Pulmão, né? Que ela empilha os invólucros de celofane que costumam envolver o pacote do cigarro. Então tem que dar tempo ao tempo. Então são obras com pesquisas e feituras longas, né? Porque depende da relação dela também, né? E aí, apesar da antipatia que ela tem com o meio eletrônico, ela diz que está bem feliz com esse trabalho no Área. A Área, porque são 2 A's. A Área, que convida justamente artistas que nunca tiveram contato com o meio, que conta, né? Criadora desse projeto, a Lívia Benedetti, ao lado de Marcela Vieira, que são as idealizadoras também, junto com a Jaque, um dos poucos projetos, assim, né, com atividades durante a pandemia. Então, os artistas também estão propondo outros meios virtuais de continuar com a sua obra, né, sem perder o seu conceito, né, o seu perfil, o seu estilo. Mas o objetivo é que o trabalho saia da tela e vire um livro, olha que legal. Ou melhor, uma enciclopédia para cada assunto. Isso também vai ser bem legal. Então, eu gosto muito de ir ao cinema também. Isso que eu falei para vocês, né? O artista vai compondo com as linguagens que ela mais gosta. Tem várias cenas também de filmes do japonês Akira Kurosawa. E aí ela traz, além de Noites de Cabiria e Os Desajustados, e um monte de filme de quinta, ela diz, quase todos, ela afirma, foram capturados na televisão da casa dela. Gosto muito de ir ao cinema, mas raramente consigo fotografar, né? Só se estiver na última fila sozinha, porque senão pega mal. Sim, né? Pra ficar fotografando lá no cinema as legendas não vai ficar bem, as pessoas vão reclamar. Mas em casa ela vai fotografando. Então vocês vão ver aí essa série do Internéticas e você encontra também na plataforma Área. E o próximo trabalho é Pulmão, né, que a gente descreveu agora nessa entrevista aí para vocês e que ela diz, né, que demorou bastante tempo, é uma obra bastante emblemática, digamos assim. Você encontra também mais informações, se eu quiser estar ali perto da obra, né, futuramente, quando tudo reabrir, no man.org.br, que é o Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, também localizado ali no Parque do Ibirapuera, né. E aí, mesmo que a gente leu, né, falei para vocês, a gente pesquisou um pouco a descrição da obra, mas é importante também a gente olhar para a obra e o que essa obra nos remete, né? Mesmo que a obra tenha já o título, né? Porque o título também já direciona bastante, né, gente? Tem artista que coloca S/título, né? Sem título.
Atualmente já se escreve mesmo, sem título, que as pessoas tinham uma certa dificuldade, o S barra ficava sobre título, sobre madeira, então hoje se escreve mesmo assim, sem título, né? Mas aqui tem título, é Pulmão. Então, como que a gente olha para essa obra, né? Acho que já tem esse título. O que que é o pulmão, né? Em épocas, sim, você vê, né? Em épocas de pandemia, né, desse vírus que atinge principalmente, né, atinge outros órgãos tal, mas principalmente o pulmão, né, a gente pensar nessa ideia do pulmão, de respiração, né, do abre e fecha, do expelir, do capturar o ar, do expirar o ar, é um órgão, segundo a medicina tradicional chinesa, é um órgão que guarda as tristezas, é um lugar que guarda as tristezas, né? Então, como que a gente olha também para essa obra a partir das informações, das leituras que a gente tem, né, das nossas crenças, dos nossos hábitos? Entende? A arte conceitual ela vai muito além. Ela não, porque a arte não é explicação, né, minha gente? Não há. A arte não é explicativa. Se fosse explicativa, não era arte, né? A gente conceitua, contextualiza, interpreta, procura a biografia do artista, o que está acontecendo neste momento na sociedade, faz relações, né? Por exemplo, quando ela pensou em pulmão, não tinha a pandemia, mas agora com a pandemia a obra começa a ter um outro significado também, né? Eu posso fazer outras leituras a partir desta obra, né? A próxima é sem título, como eu falei para vocês, né, Jacques Lerner. Lembra que eu falei, está no catálogo das artes.com.br. Lembra que eu falei para vocês das notas, das cédulas, né? E essas cédulas, hoje a gente não tem tanto, porque as pessoas usam mais os cartões, né? A gente tem poucas notas circulando. E também, antigamente, acho que era mais comum, não sei se eu que estou mais distante das notas, mas, quanto à pandemia também pediu-se para usar mais cartões, mas a gente tinha muita interferência. As pessoas desenhavam nas notas, as pessoas mandavam recados nas notas, e aí você recebia ali, às vezes, uma nota de dinheiro com versinho, daí passava para o outro que ia lendo. Tinha uma outra relação a nota de dinheiro. A gente falava assim, dinheiro muito amassado. A gente falava, isso aí é dinheiro de bêbado. Esse aí é dinheiro de porta de igreja. Esse é dinheiro não sei do que. Essa nota está novinha. Então a gente tinha uma relação também, né? Às vezes vinha desenhado, tinha umas personalidades nas notas, dependendo do lugar, né? Do papel, da moeda, dos símbolos de cada lugar, né, de cada país, enfim. E ela vai trazendo e vai colocando e a gente vai fazendo essas relações. Já comecei a fazer mediação aqui dessas obras, né? Se eu estivesse aqui com vocês agora num grupo, ou dentro de um museu, em frente a essa obra, ou estivéssemos em aula, todo mundo olhando, né, vocês olhando e a gente tendo essa relação aqui, mas você pode mandar por e-mail também, vai ser incrível. E qual a interpretação que você tem, qual a lembrança que você tem, se te remete, né, a essa ideia, né, se te remete a esse... Se você pegou uma nota assim, ou se você costumava, né, a fazer dessa maneira, ou se você desenhou em alguma obra, né? Aqui da série Sacolas, né? Então, essa coletânea, né? Ela fala que as obras vão chegando, vão chegando. Já sacolas de plástico, né, gente? E aí toda essa discussão mesmo necessária, e a arte, qual a função social da arte, essa discussão necessária em preservação do ambiente, né? Como que o ambiente, para onde vai esse plástico, ele é reciclado, não é? O que eu guardo nessa sacola? Por que eu tenho essa coleção de sacolas? Porque tudo tem que ter uma sacola, é uma questão da propaganda, é uma sacola transparente, eu estou vendo que as pessoas estão guardando, né? Então, também uma série de reflexões em relação às sacolas, né? Aqui também são sacolas plásticas, mas manta de poliéster. E, como eu falei para vocês, é um apelo forte da propaganda, né, em relação a essas sacolas, né? E ao mesmo tempo vira um mega mosaico, né, gigantesco, vira uma manta gigantesca, né? Como se fosse coxa de retalhos, mas aqui é de sacolas plásticas, né? O que isso se transforma, né? O que pode se transformar. Possíveis leituras, né, dessa colecionadora. Vamos lembrar que a gente já falou aqui que a intenção dela é consumo, ou seja, intenção de questionamento ao consumo. Então, tudo aquilo que acaba sufocando a gente, porque é tanta informação, né? Chega tanta coisa, tanta, que a partir daí ela começa esse questionamento, né? Este trabalho que se chama Fantasma, também ela vai trazendo com os objetos e
de consumo que chegam, né, que se impõem a ela. Então ela vai coletando esses objetos comuns, mas de novo, relacionados, ligados ao universo de consumo. Então essa atividade dela de colecionadora tem uma longa duração, né? Tem algumas séries que levam 15 anos para ser concluídas, não tem uma pressa e sim um processo. E na década de 80 ela realiza uma série de trabalhos, né, com papel moeda, que a gente viu em Fantasma. O 100, por exemplo, de 87, utiliza notas de 100 cruzeiros. As células são furadas, presas em longas tiras espalhadas pelo chão. Já em Corpus Delicti, 1985 e 93, reúne objetos roubados de aviões de carreira, como cinzeiros, que são ligados por uma corrente de maneira a invocar uma joia. Porque tem muita gente que trata como uma joia, né? São valores absurdos dados por esses objetos de consumo, né, gente? As sacolas que unem museus ou de livrarias de arte, e aí vira um tecido, né, que cobre salas ou paredes inteiras, como a gente viu na obra anterior. Em 91 realiza o De Para, to and From, em que agrupa envelopes de correspondência, sabe? De Para, né? De Para. Guardados e cedidos, lembra antigamente, né? A gente tem também hoje, ainda em outros meios, mas era muito forte. Tá lá no Walker Art Center de Minneapolis, que eu já falei para vocês. E em todos esses trabalhos, então, ela interrompe o fluxo previsível dos objetos, ou seja, a função do objeto, e vai rumo ao seu desaparecimento, que ela vai inserindo neste circuito artístico, atribuindo, então, outros significados, né? E outra obra, de 1991, a técnica utilizada são etiquetas plásticas, acrílico e pregos, né? Então, quantas etiquetas também que vão chegando, né? Será que a gente olha essas etiquetas? Será que a gente lê essas etiquetas? O que são essas etiquetas? O que é o etiquetar? Tá. É o marcar? Tá. É a linha de produção? Tá. Olha as reflexões. Muito bom, gente. Olha as reflexões aí, né? Aqui é de 93, talheres, cordão de poliuretano. Está lá no Guggenheim, Nova York, Estados Unidos. Outra coisa importante que é uma artista que está em diversos museus internacionais, uma mulher, né, que está aí questionando essa questão do consumo, questionando lindamente, deixando a sua marca, o seu perfil, a sua obra, o seu questionamento num assunto tão delicado, né? Que pega muito na sociedade, que é o consumismo, que é a massificação, que é a linha de produção, que é todo mundo consumindo a mesma coisa, quase se fôssemos realmente todos meio robôs, todos iguais, né? É uma coisa que incomoda muitas vezes quando você acaba obtendo um padrão, a gente não quer padrão, né? A arte, ela quer justamente o diferente, que some, a diversidade que possa somar, que possa aumentar o nosso conhecimento, ampliar possibilidades, né? Trazer possibilidades, oportunidades e principalmente questionamento. A função social da arte é questionar, principalmente em arte conceitual e em arte contemporânea. Esse conceito, né? A provocação estética por meio do objeto pronto. É uma das linhas mais aplaudidas assim que eu vejo em todos esses artistas, principalmente aqui nosso destaque para Jacques Lerner, que traz, né, essa provocação nessa linha de consumo, essa extensão, né, esse extremo do consumismo que a gente vem vivendo há bastante décadas já, que a gente já vem consumindo, generalizando, claro, né, gente? Mas agora a gente vem também colhendo, né, os dissabores desse consumismo extremo, exacerbado, o quanto que ele reflete na nossa vida, na nossa sociedade. Muito bem, minha gente, eu vou ficando por aqui. Jacques Lerner, você tem todas as referências, tem a bibliografia recomendada, os sites, os livros, que você pode encontrar mais informações dessa artista incrível e desses outros artistas que tanto a influenciaram. Feito, minha gente? Dúvidas? Não esqueçam, escreva elenaartes@gmail.com, mesmo e-mail que você adquiriu o curso. Você também pode me encontrar nas redes sociais e no nosso canal no YouTube, principalmente lá, o Que História é Essa, com a Elaine Gomes. Tem a seção de artes também, que você tem outros movimentos, outros artistas, que você pode aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. E continue acessando a nossa loja, www.artehistoria.com.br.
Um grande abraço para vocês, espero ter ampliado um pouco mais esse universo artístico, tendo estimulado um pouco mais a sua curiosidade. Muito obrigada, sigam essas mulheres incríveis, essas mulheres artistas que contribuem tanto para a nossa sociedade e para o nosso conhecimento. Até mais, gente. Tchau, tchau.